corte pode ser de meio ponto percentual ou 75 pontos base, ou seja, 0,75%, ao fim de 30 anos teria perdido qualquer coisa entre 23% a 31% da sua pensão. Só no mecanismo de atualização da pensão. Ou seja, não estamos a falar de novos pensionistas, estamos a falar de atuais pensionistas que anualmente, em função da regra de atualização, perderiam poder de compra. E, portanto, este cenário aqui mostra, e é um cenário que, no que toca, por exemplo, ao contributo da produtividade, ele até é relativamente otimista. Portugal tem tido crescimentos da produtividade mais baixos do que aquele que nós estamos aqui a aportar, o que mostra que mesmo neste cenário vai haver mais dificuldade... Mais baixos ou mais altos? Mais baixo. Mais, sim. O crescimento da produtividade tem sido mais baixo do que aquele que nós estamos aqui a considerar. E, portanto, mostra que mesmo neste cenário vai ser difícil, através das contribuições, financiar todos os encargos com pensões. Uma fatia terá que ser financiada com base no Orçamento de Estado, enfim, e o Orçamento de Estado, como sabemos, neste momento não tem grande folga para acomodar um déficit, e para além disto, enfim, sempre que um Orçamento de Estado é chamado a suprir os déficits dos sistemas de pensões, dos regimes contributivos, isso significa encargos para as gerações futuras. Portanto, é um sistema de pensões que não é equitativo entre as gerações, que é outra característica que um sistema de pensões bom deveria ter, é que ele é equitativo entre as gerações. Todas as gerações contribuem com a mesma taxa de contribuição e esperam receber desse sistema o mesmo nível de benefícios. E o nosso sistema não é. O nosso sistema vai proporcionar às gerações futuras crescentemente um nível mais baixo na relação entre a sua pensão e o nível de salário. Gráfico 9. Deixa-me pôr aqui um problema ao Dr. Jorge Bravo. Nesta previsão, vocês não entraram em linha de conta com esta óbvia decadência económica da Europa. Decorrente da globalização, na minha opinião. Nós, enfim, consideramos os grandes fatores de crescimento a longo prazo, enfim, e olhamos sobretudo para aquilo que são as condicionantes internas, desde logo, por exemplo, o contributo do emprego a partir de 2030 é claramente negativo, portanto, porque vamos ter menos gente em idade ativa e mesmo que a taxa de desemprego venha para valores baixos, o volume de emprego vai baixar e isso contribui negativamente para o emprego, mas nós não incorporamos explicitamente, no fundo, a evolução da economia europeia. É por isto, este gráfico aqui, nesta zona, reflete, a meu ver, exatamente a decadência decorrente da globalização. Nós passámos de uma economia que ainda tinha alguma indústria para uma economia basicamente de serviços, que é uma economia pobre, são serviços pouco qualificados. Portanto, a previsão do crescimento do produto... Mas não é muito arriscado fazer estas previsões a 50 anos? Não fazer nenhuma, como nós andamos a viver, é que não é. Está bem, mas... Este exercício é feito até pelos organismos oficiais. Aliás, de 3 em 3 anos, a Comissão Europeia, através do Aging Working Group, elabora projeções para aquilo que é a despesa social e despesa relacionada com o investimento, que inclui não apenas as pensões, mas também a saúde, que são outras áreas relacionadas com o investimento, e os horizontes temporais são sempre a muito longo prazo, porque, no fundo, um sistema de pensões não pode ser pensado no curto prazo. Esse tem sido o problema na gestão daquilo que tem sido no fundo, o funcionamento do nosso sistema público de pensões. O sistema de pensões, para ser equitativo entre gerações, para ser sustentável, ou seja, para não transferir dívida para as gerações futuras, para proporcionar uma pensão adequada face àquilo que são os rendimentos que as pessoas têm durante a vida ativa, tem que ser pensado considerando os grandes determinantes de evolução do seu financiamento. E um deles, obviamente, é o demográfico, e as tendências demográficas projetam-se a longo prazo, e também o crescimento económico, embora, obviamente, nós saibamos que no meio deste horizonte vai haver ciclos económicos, e há de haver períodos de crescimento mais elevado do que aquilo que nós estamos aqui a apresentar e há de haver períodos de contração. Veja-se, no fundo, que é a situação que estamos a atravessar. Mas isto não nos impede de, no fundo, olhar para as grandes tendências e perceber quais são os resultados em termos da sustentabilidade do sistema. Até porque elas podem compensar-se entre si. Claro. Pois, mas aqui a questão é que já há muitos anos que se andava a discutir e a tratar do problema das pensões. Eu fiz parte da chamada Comissão do Livro Branco, que em 96, 97, conhece esse relatório do Livro Branco. Já nessa altura se chamava a atenção para as fragilidades do sistema. Há 15 anos. Não se fez nada até 2006, 2007. Em 2006, 2007 fez-se esta reforma com o tal fator de sustentabilidade, quer dizer, que incorpora a tendência Vieira da Silva, que é, no fundo é considerar esta tendência real para viver mais. Foi a única correção. Mas o sistema ficou turvo exatamente na mesma. E por isso, com o trambolhão que a economia deu, é evidente que isto tinha que dar o que deu. Não? E como é que se pondera o aumento da idade da reforma?
nesta análise? Porque as pessoas vão trabalhar mais, não é? Sim, nós, nas tendências de evolução da população à idade ativa, incorporamos um aumento da taxa de atividade nas idades mais avançadas. Ou seja, no fundo estamos a admitir que, a médio e longo prazo, será mais normal que os trabalhadores prolonguem a sua vida ativa até valores mais próximos dos 65 anos. A idade estatutária de reforma em Portugal é 65 anos há bastantes anos, mas a idade efetiva da aposentação ou de reforma é muito abaixo desse valor. Portanto, estamos a falar de valores na casa dos 62 anos no regime geral e na CGI ainda abaixo desse valor. Agora há penalização, não é? Sim, e já há algum tempo. A penalização já existe há algum tempo, mas isto não tem impedido que ainda assim a idade média da aposentação continue a ser muito abaixo do valor dos 65 anos. Mesmo com penalização as pessoas... E, portanto, esse vai ter que ser um movimento na sociedade portuguesa que é o de, no fundo, encarar o envelhecimento como um facto natural. E, no fundo, considerar que as pessoas com mais idade são um ativo da sociedade e não são parte da sociedade. E, portanto, o prolongamento, a gestão das carreiras, no sentido de que elas possam prolongar a sua vida ativa. A compatibilização do trabalho até com a reforma parcial. A possibilidade de, obviamente, no fundo, conceder incentivos para que os cidadãos prolonguem a sua vida ativa, porque isso vai se refletir na sua pensão, deve ser um objetivo primordial, porque, como vimos, com estes níveis de natalidade... Mas o problema é que essa forma de pensar, não é, e essa possibilidade real, depois é percepcionada, choca com as condições do mercado de trabalho e com a entrada no mercado de trabalho das populações mais jovens. Muito bem, mas esse argumento eu creio que não pode ser considerado válido. Não? E há muitos países em que, no fundo, durante algum tempo, se permitiu reformas... Os jovens que não estão a ouvir, o que é que estarão a pensar? Muito bem, mas nós não podemos colocar, no fundo, os jovens contra os mais velhos. Como já estamos a ver, a população em Portugal total vai diminuir, a população em idade ativa vai diminuir e todos vão ser necessários. Vai ter que haver uma alteração no paradigma em como se organizam as empresas, a sociedade, o Estado, no sentido de que seja possível prolongar as carreiras, adequando o perfil de funções à idade do trabalhador e às suas qualificações, e não, no fundo, colocar, de certa forma, o peso nas gerações mais velhas, para que elas saiam mais depressa do mercado de trabalho, com o argumento que isso permitirá criar postos de trabalho para mais jovens. Isso é um falso mito. As qualificações que se perdem quando um trabalhador mais experiente sai do mercado de trabalho não se recuperam com a entrada de um jovem. Ele tem outras competências. Mas nos países em que houve programas, no fundo, maciços de antecipação da idade de reforma, e Portugal também teve programas desses, na década de 90, verificou-se que isso não permitiu, no fundo, compensar o elevadíssimo desemprego jovem. Este problema do desemprego jovem não é apenas de Portugal. Ele existe em França, existe em Itália, só não existe na Alemanha porque há, enfim, uma organização diferente do sistema educativo que favorece a inserção mais rápida dos jovens no mercado de trabalho, mas este problema não se resolve, no fundo, antecipando as carreiras contributivas para que os jovens possam recuperar o seu lugar de trabalho. Eu creio que isso é uma mensagem errada. O que se deve é, no fundo, programar a vida das empresas, a vida do Estado, a vida social, no sentido de que seja possível prolongar a vida ativa dos cidadãos. E veja, no fundo, os cidadãos, porventura, hoje em dia, querem, muitos deles, prolongar a sua vida ativa. Nós não podemos assumir que toda a gente quer terminar muito cedo a sua vida ativa. As pessoas sentem-se realizadas no trabalho, querem continuar a fundar o seu contributo para a sociedade e porque forçá-las, no fundo, criando desincentivos para que eles continuem. Sim, mas há muitas que querem continuar a trabalhar fazendo pouco, não é? E não acompanhando o ritmo da exigência dos tempos modernos, mas aí, enfim, isso é uma questão de gestão das carreiras, de qualificação, obviamente, de avaliação de desempenho, que não se resolve de um ano para o outro, mas eu acho que não podemos passar a mensagem de que vamos, no fundo, reformar mais cedo as pessoas para que os jovens possam ter emprego. Exatamente. E a evolução do número de pensionistas? Muito bem. Obviamente, os encargos com pensões no sistema são função de duas variáveis, do número de pensionistas e do valor das pensões. Sim. E, no fundo, o que nós fizemos foi projetar a evolução do número de pensionistas. E o que temos aqui é, nós tínhamos em 2012 cerca de 3 milhões... Eu quero fazer aqui uma ressalva, que é, os números públicos que são divulgados em relação ao número de pensionistas, na prática, não são o número de pensionistas, são o número de pensões. Não há informação pública sobre o número de pensionistas. E isto porquê? Porque um mesmo pensionista pode acumular mais do que uma pensão. E o caso mais comum é a acumulação de uma pensão por direito próprio, por exemplo, de velhice, com uma pensão de sobrevivência e viuvez. Enfim, é prevista na lei e esse caso é bastante... E quantas pessoas estarão nessas circunstâncias? Nós não temos, como digo, informação pública. Enfim, a partir da leitura de alguns relatórios oficiais, estimamos que haja cerca de 450 mil pessoas que acumulam mais do que uma pensão. Normalmente uma pensão por direito próprio de velhice e uma pensão de sobrevivência e viuvez. E, portanto, este número aqui é o número de pensões. O
diria que o número de pensionistas deve andar na volta dos 3 milhões, ok? Mas, repito, os encargos de financiamento para o sistema não é o número de pensionistas, é o número de pensões. E, portanto, este valor continua a ser relevante. E o que nós fizemos foi projetar o número de pensões com base na evolução dos indicadores. No fundo, envelhecendo as populações, as gerações, e o que vemos aqui é que é previsível, durante os próximos anos, que o número de pensionistas continua a aumentar. O número de pensionistas e o número de pensões. A fatia mais significativa é, obviamente, as pensões de velhice, não é? Sim. Mas temos também aqui uma fatia importante das pensões de sobrevivência, sobretudo, no fundo, por esta situação que haverá muitas pessoas que acumularão durante uma fração da sua vida pensões de velhice e pensões de sobrevivência. Explicar o que é a pensão de sobrevivência, que a maior parte das pessoas não sabe. As pensões de sobrevivência são pensões atribuídas aos cônjuges sobrevivos quando um dos membros do casal morre e a lei prevê que seja atribuída uma pensão de sobrevivência. Que é calculada com base... Que é calculada normalmente com base no valor da pensão do falecido. E, portanto, enfim, é uma percentagem, na casa dos 50% da pensão do falecido. A viúva pode ter uma pensão por si própria, porque trabalhou, e depois ficar com essa sobrevivência. O que o senhor está a dizer é perturbante, ou seja, a haver cortes e a ter que se mexer a sério, é neste universo de pessoas que estão aqui, estes 2 milhões, com estas pensões de sobrevivência. Não, eu não coloco as coisas nesse termo. No fundo, a taxa contributiva global que nós pagamos para o Regime Geral da Segurança Social e para a CGE, ela contempla a sobrevivência. Portanto, uma fração da nossa contribuição para o sistema, ela contempla a eventualidade da sobrevivência. E, portanto, não podemos colocar agora, no fundo, a questão naquelas pessoas que acumulam mais do que uma pensão, porque, enfim, esta atribuição de uma pensão de sobrevivência está prevista na lei. Sim. E, portanto, a não ser que a sociedade queira, no fundo, reavaliar as condições de atribuição das pensões de sobrevivência. Mas há muitas pessoas que também têm mais do que uma pensão e não têm nada a ver com sobrevivência, não é? Muito bem. Enfim, isso, estamos a falar dos titulares de cargos públicos ou pessoas que acumularam pensões porque trabalharam... O que é que o senhor acha disso? Enfim, se foram pensões adquiridas em função das contribuições, eu não vejo qualquer óbice. Claro. Se foram pensões atribuídas com condições especiais, ou seja, com períodos muito curtos de contribuições, ou em razão do exercício... O caso das do Banco de Portugal, não é? Enfim, e outras, na Caixa Geral de Apresentações e até no regime geral, mas sobretudo na Caixa Geral de Apresentações há inúmeros regimes especiais, nós nem conhecemos verdadeiramente quais são as condições de atribuição, e elas permitem, no fundo, que as pessoas ou se aposentem muito cedo, enfim, tem sido muito discutida a questão da reforma dos juízes do Tribunal Constitucional, mas no fundo há outros casos. Se forem pensões atribuídas em função das contribuições que os trabalhadores fizeram, eu não tenho qualquer óbice. O que é que o Dr. Medina pensa sobre isso? Sobre estes regimes especiais de pensões? Eu preferia que não houvesse esses regimes especiais. E se existem, eu acho que deveriam acabar. O problema é que não nos devemos enganar. É que mesmo que esses regimes especiais acabem, o sistema não se torna solvente. Quer dizer, que o que cai ali não se paga a todos aqui. Está bem, mas pode ser uma questão de moralização do sistema. Exato, é o que eu estou a dizer. Por razões morais, eu acho que deveriam acabar. Nomeadamente os juízes do tribunal. Isso acho um escândalo. Eu às vezes penso nisso e penso que cabeça é que teria inventado essa coisa. As reformas dos juízes do Tribunal Constitucional, está ali não é? 10 anos e vai-se embora. Entra aos 35, sai aos 45 e vai estar 40 anos ali a viver com aquela pensão. Bom, há coisas que se passam na nossa terra que nem se pode imaginar. O Dr. Medina tem uma pensão só? Eu tenho a dos advogados. E tenho uma pequena pensão da Caixa Geral de Apresentações, fui professor, etc, membro do governo, mas é uma coisa assim, relativamente pequena. Mas essas que são especiais, e são as tais do Banco de Portugal e de outras, que eu não faço ideia quais são, não é eliminando isso que nós resolvemos o sistema. Num país em que deve vigorar a regra da igualdade, penso que devemos, de facto, rever isso. Claro, aliás, a intenção do Governo fazê-lo e, pelos vistos, do Partido Socialista também o Tribunal Constitucional, acho isso. Eles não podem rever sozinhos, coitados, os conselheiros. Mas se eles pudessem rever, eles deveriam rever, enfim, para se sentirem mais à vontade. Sim, porque assim, eles trabalham 10 anos e, portanto, aliás, nós temos um caso, não é? Que é o da Presidente da Assembleia da República. Bom, é uma moça jovem, a Presidente, passa a expressão. Pois, e está ainda para viver, pai, 50 anos, já está a receber, não sei, pai, há 10. E ela sentir-se-á bem com isso. Pode estar ali a comandar a Assembleia da República com uma pensão daquelas do Tribunal Constitucional, que eu acho uma coisa lamentável. Acha? Acho.
Acha que ela devia renunciar à pensão e ficar com o ordenado? Não sei o que é que ela deveria fazer. Acho que é uma vergonha. Da Assembleia. Acho que é uma vergonha esse sistema, tal como o outro sistema do como é que se chamava, que os políticos ao fim de 8 anos tinham não sei o quê. Mas isso também já acabou. Bem, isso acabou, mas você sabe que eu tenho estado a pensar e a dar comigo com esta conclusão. Eu, se calhar, proporia a recriação dessa como é que se chamava aquilo? Titulares de cargos públicos, não? Não, essa coisa ao fim de 8 anos, subsídio mensal vitalício. Subsídio mensal. E sabe porquê que eu tenho estado a pensar? É porque há muita gente que está hoje na vida política e não se vai embora porque não tem para onde ir. Não tem empregos, não tem... Quer dizer, não tem vida. Se você olhar para as pessoas que andam por aí a falar aqui nas televisões, há uma série deles que não têm emprego, não têm profissão. E conseguir estar na vida política é essencial para a sobrevivência. Ora, eu acho que valia a pena dar algum dinheiro a essas pessoas para saírem. Porque o país ganhava. Aquilo que custaria em termos de dinheiro, acho que era um grande ganho para o país. Porque há uma data deles que estão nesta condição e andam a estragar a vida do país. Dr. Bravo, muito rápido.